Olá pessoal, tudo bem? Então, e acaba que as voltas que o mundo vai dando, a gente se encontra aqui nessa situação, gravando essa videoaula no momento em que o país passa, por essas dificuldades, mas eu acho que isso não impede, que a gente continue e que a gente consiga extrair o melhor dessa nossa disciplina. Então agora que vocês têm mais tempo, estão mais por casa, assim como eu também estou recluso dentro de casa, então a gente vai gravar essa aula, seria presencial, na aula de nossa terça-feira, mas a gente vai seguindo aqui então. E aí a gente consegue então passar mais conteúdo, inclusive, coisas que talvez na nossa correria do dia a dia não seria possível, que a gente consegue passar alguns vídeos, consegue sintonizar vocês melhores aí com relação a essa disciplina. Bom, pessoal, nas primeiras aulas, só dando uma pequena recapitulada, o que nós aprendemos? Nós entendemos como que a nossa sociedade ela vem mudando a cada dia, com a inserção de novas tecnologias, de novos meios, e essa evolução ela abrange comportamento, ela abrange produção, ela abrange tudo que envolva as pessoas. Então isso aí foi na nossa primeira parte, Depois nós vimos na nossa segunda aula uma relação entre a tecnologia, a inserção de tecnologia e as empresas, A administração, a contabilidade, o administrar, o gerenciar a empresa. Como é que isso mudou? O que antes era feito de uma forma, hoje é feito de outra. E aí a gente também entendeu os conceitos de especialização, de divisão de departamentos dentro das empresas e como é que isso tem uma relação muito forte com os sistemas de informação gerencial. E hoje nós vamos falar então sobre os sistemas, E assim, e aonde que essa aula é importante, pessoal? Eu costumo falar que essa é uma das principais aulas que a gente tem, E não é porque a gente está fazendo ela gravada por meio digital que a gente vai perder a qualidade. Mas eu falo que essa aula ela nos abre muito a visão, em relação a como que o mundo é. E você consegue fazer uma analogia desde um pequeno órgão dentro de você até todo o nosso sistema inteiro ao qual a gente pertence. Porém, quando a gente fala em sistemas, a maioria das pessoas visualiza o quê? Programa de computador. Então, se eu não falasse, explicasse nada, se eu chegasse e falasse, hoje a aula é sobre sistemas, vocês iam entender que seriam sistemas de computador, que automatizam as tarefas nossas do dia a dia, o Word, o Excel, o PowerPoint. Mas o conceito de sistema ele é muito mais amplo que isso. E para que se possa compreender é necessário o entendimento da evolução do desenvolvimento científico e da inteligência humana primeiro. Então, antes de falar um pouquinho sobre o que é de fato o sistema, a gente tem que falar sobre essas duas coisas, o desenvolvimento científico e a inteligência humana. E antes, pessoal, é bom que a gente entenda que o homem foi impulsionado a desenvolver a sua inteligência baseada em 3 características. A primeira delas é o medo, A não compreensão de determinados fenômenos forçava sua mente a deduzir explicações. Então, aquele medo que ele tinha das coisas e não compreender o fogo, não compreender a chuva, não compreender as várias outras questões de fenômenos, forçava ele a criar explicações. Depois, o misticismo, que é quando o homem tenta explicar fenômenos estranhos com teorias mágicas. E aí começa a vir teorias aí de deuses e tudo mais. E por fim, a ciência, que é em que o homem tenta resolver a maioria das interrogações que vivencia por meio de explicações lógicas, buscando então comprovar esses fenômenos. Então, a inteligência do ser humano ela desenvolveu em 3 características, e é bom que a gente saiba. Primeiro o medo, depois o misticismo e depois a ciência. Bom, e aí a gente entra então nessa parte da teoria dos sistemas, que a gente fala, tão conhecida a teoria dos sistemas. E aí, segundo esse filósofo então inglês, o Herbert Spencer, e na obra Primeiros Princípios, o organismo social ele se assemelha a um organismo individual no seu crescimento. Ou seja, ele compara a sociedade como um ser humano, como um indivíduo. E o que isso tem a ver,
ele fala também que conforme se torna mais complexo, necessita de mais relações de interdependência. Então, a sociedade, quando ela vai evoluindo, ela vai crescendo, você entende-a como um sistema, assim como nós. Se eu olho simplesmente um ser humano, de uma forma simplificada, é simplesmente um ser humano. Em alguns casos, é até mais um ser humano. Mas não é essa a nossa visão, não. Hoje, né? Agora, se eu começo a analisar o ser humano, um corpo, como um sistema, e aí a gente vai vendo o tanto que é complicado. E a mesma coisa, quando você olha a sociedade de uma forma simples, simplificada, é uma sociedade. Povos para lá, povos para cá, países, pessoas, ecossistemas e tudo mais. Agora, quando você costuma analisar todos aqueles detalhes, economia, política, todas as complexidades que envolvem o sistema, aí aquilo fica complexo e necessita cada vez mais de uma relação de dependência. Então, voltando ao meu corpo, quando eu vejo o meu corpo como um organismo simples, é um organismo simples. À medida que eu começo a ver que isso é uma interligação de vários mini sistemas e a complexidade que é, né, uma célula para que ela se divida, para que crie outra e para que faça aquilo, para que controle aquilo, para que mande impulso para lá, que mande impulso para cá, para que eu receba alimento, para que eu produza, enfim. Eu ficaria 3 dias aqui, não conseguiria explicar para você 1/10 do que é um corpo humano. E aí, quando eu olho para essa complexidade de um corpo humano, o que eu entendo? Que o sistema respiratório ele depende do meu sistema circulatório, que depende do meu sistema ósseo, que depende do meu sistema nervoso e que por aí afora. Então, quanto mais complexo se torna a visão em relação a esse sistema, também há uma relação de interdependência maior. E isso, quando a gente olha então uma empresa, nem um ser humano e nem o mundo todo, quando eu olho uma empresa, eu também tenho ela com essa visão de sistema. E aí, se eu olho, uma empresa. Ponto. Agora, se eu começo a analisar que uma empresa são vários setores interligados e que esses setores se comunicam, há uma relação de interdependência, e foi o que eu falei, que é a relação dos departamentos, né, as especialidades que a gente comentou na nossa última aula. E em ambos os casos, pessoal, há uma integração cada vez maior aliada a uma heterogeneidade maior também. Bom, e diante desse quadro foi criado o conceito de especialização, que a gente volta a rever aqui, e que separa os diversos fenômenos em áreas de estudo. Então, quando você olha simplesmente um corpo, é um corpo. Quando você estuda o corpo dividido em partes, você cria especialistas. Você tem um neurologista, né? Você tem o ortopedista que cuida da parte óssea, né? Você tem o dermatologista que cuida da parte da pele e por aí afora. Você tem o endócrino que cuida da nossa parte interna, estômago, intestino e por aí afora. E aí vão surgindo várias especialidades. E aí, assim, é importante a especialização acompanhada da conscientização da interação. Em determinado contexto um pouco mais amplo, isso é preciso que os especialistas não percam a sua visão geral. E aqui é um ponto importante. Por quê? Por mais que uma pessoa, quando vai estudar um corpo humano, ele foca numa determinada parte, ele tem que entender que aquela parte ela não trabalha sozinha e que ela interage com outras. E aí, para a pessoa ter uma visão do meu corpo, né, por partes, do meu sistema respiratório, por exemplo, ele precisa entender que o sistema respiratório ele faz parte de todo um conjunto de alimentação, onde eu tenho o meu sistema circulatório, que é o que vai transportar o oxigênio que entrou através do meu sistema respiratório, e esse sistema ele vai alimentar o meu sistema imunológico, o meu sistema todo aí de energia, que vai alimentar a parte do sistema excretor e por aí afora. Então, quando nós falamos de empresa, né, eu também tenho essas especializações, igual a gente comentou na aula passada. Eu entendo que eu tenho departamento contábil, eu tenho departamento de almoxarifado, eu tenho departamento fiscal, financeiro, RH e por aí afora. Porém, eu não posso perder aquela visão geral. Por isso que a gente estuda administração, por isso que a gente estuda a parte contábil, para entender para entender toda aquela visão geral do nosso processo, pessoal. Então ali é que eu consigo entender, beleza,
eu tenho essa parte aqui, eu preciso entender essa parte, mas eu preciso entender que essa parte ela faz parte de um todo onde tudo se interage e tudo se interliga. E aí o conceito de sistema de informação gerencial que a gente comentou na aula passada, o porquê de você integrar isso tudo, né, esses departamentos. Porque mesmo eu trabalhando com partes divididas dentro de uma organização hoje em dia, eu tenho que ter aquela macrovisão ou aquela visão holística que a gente fala da minha empresa, né? Senão, se eu entender só uma parte, eu não sei nem o que chega nem o que sai, e é o que a gente vai perceber daqui a pouquinho, que as partes do sistema. Bom, e aí uma grande meta da sociedade é reunir todas as fontes de dados e informações existentes e organizá-las, tendo em vista tornar acessível todo dado desejável na mesma velocidade em que ele é necessário aos tomadores de decisão em qualquer atividade. Bom, e aí, eu acho que eu também já cheguei a comentar isso aí com vocês, mas é bom que a gente recapitule que uma grande meta da nossa sociedade hoje, com tanta informação, vou dar um exemplo bem me veio na cabeça aqui agora e é muito recente. Hoje nós temos muitas informações, né, no dia de hoje, 23 de março, segunda-feira, várias informações sobre o coronavírus que está aí, né, que é o assunto mais falado do mundo hoje. Se a gente não souber organizar essas informações, a gente enlouquece. E olha que a gente está falando de um assunto que está pegando de uma forma geral. Então você imagina hoje isso dentro de uma organização. É uma grande meta então, da nossa sociedade, pessoal, conseguir reunir e filtrar as informações e organizá-las, né? E isso é de extrema importância. Se dentro de uma organização você não consegue reunir e organizar os seus dados, você não toma decisões, você não consegue administrar aquilo ali, você não consegue entender aquilo como vários departamentos interagindo. E para o restante das outras coisas, se você não consegue filtrar e organizar as informações também, você se perde em meio a tanta informação que é disponível aí hoje para o nosso dia a dia, não é verdade? Bom, e aí a gente chega então nesse alemão aí, em 1924, o biólogo Ludwig von Bertalanffy, ele fala, né, que ele iniciou a elaboração de uma teoria mais conhecida como teoria geral dos sistemas, e ela foi concluída em 1937, mas divulgada somente em 51 por causa da guerra, com o livro General System Theory, ou seja, a teoria geral dos sistemas. E essa teoria, por que ela é importante? Porque ela fala da teoria geral dos sistemas, ela faz a gente entender tudo no mundo como sendo um sistema, porém, cada área que você estuda, essa teoria ela se encaixa. Quando a gente for falar de contabilidade, vocês vão entender que todas essas teorias elas se encaixam para a contabilidade. Quando eu falo de administração, essas teorias também se enquadram aí para todas as áreas. Quando eu falo de informática, mesma coisa. Qualquer área que a gente for falar, essa teoria geral dos sistemas ela aborda e ela rege. Então vamos lá entender. Ela é interdisciplinar, ou seja, ela é independente de qualquer disciplina que a gente estudar, você vai ver essa teoria geral dos sistemas e ela é capaz de transcender os problemas tecnológicos e explicar cada área com princípios geral, bem como o uso de modelos, de maneira que todas as áreas da ciência possam interligar as descobertas com conceitos comuns a cada uma delas. E aí, vamos então para uma definição. Uma definição clássica para sistemas pode ser o conjunto estruturado ou ordenado de partes ou elementos que se mantêm em interação. Então, um conjunto estruturado ou ordenado de partes, ou seja, são várias partes que se ordenam e que mantêm uma interação, ou seja, em ação recíproca na busca da consecução de um ou vários objetivos. O meu sistema, né, eu olhando o meu corpo como sendo um sistema, qual que é a missão dele? A missão é de me manter vivo. Então são vários sistemas com a função de me manter vivo. Eles estão ordenados em várias partes que se interagem com uma única função, me manter vivo. E aí, né, de uma maneira sucinta, a gente pode definir sistemas como sendo um conjunto de elementos que se dependem, ou seja, interdependentes, ou um todo organizado, ou partes que interagem formando um todo unitário. Isso aí é meio complexo, essa visão, vamos falar assim, né? Essa definição. Mas quando a gente olha ali, né, fica mais fácil da gente entender. Olha os exemplos que a gente tem de sistemas.
Eu tenho sistemas de transporte, eu tenho sistema de água e esgoto, eu tenho sistema de energia elétrica, eu tenho sistema de controle de trânsito e eu tenho sistema de segurança pública. Todos esses formam um sistema que é uma cidade. Todos esses sistemas eles estão interligados, transporte, água, esgoto, energia elétrica, controle de trânsito, segurança pública. Para quê? Qual que é a missão? O bem comum dos que ali vivem, né? O bem-estar dessa população. Então ali a gente viu um exemplo de várias partes que se interagem, né? E eu falei há pouco que independente da disciplina, independente do exemplo, tudo se aplica à teoria geral dos sistemas. Então a gente está falando de cidades, daqui a pouco a gente fala de empresas. Se eu olho para o meu corpo humano, tudo eu vou encontrar essas partes. E aí, né, a gente ainda pode afirmar que um sistema ele tem subdivisões passíveis de acumular certos conceitos, que quando aglomerados demonstram um todo. Então definimos então subsistema, um sistema menor, possuidor de elementos que fazem parte de um sistema maior. Então eu tenho um sistema que é uma cidade. Dentro desse sistema cidade eu tenho vários subsistemas, que são divisões menores que formam um elemento maior. Então a gente viu no slide anterior aí, sistema de trânsito, o sistema de segurança, o sistema de esgoto, o sistema elétrico, né? Todos esses sistemas, eles são subsistemas e eles formam um sistema maior. E quando nós mudamos a visão de cidade para empresa, o que muda é a palavrinha, né? Você tem uma empresa, é um sistema. Você tem as subdivisões, subsistemas, que para nós aqui chama departamentos. E esses departamentos eles formam o quê? Um sistema. Então, viu como é que aplica? Meu corpo humano, né? Eu sou um sistema. As minhas divisões menores, subdivisões menores, são subsistemas. Subsistema excretor, subsistema respiratório, subsistema circulatório, subsistema ósseo, nervoso e por aí afora. Então, formam o quê? Formam o meu corpo humano. Viu como é que a teoria geral dos sistemas elas se aplicam a todas as partes? Pois é. E aí, dentro então desse conceito, pessoal, também ainda num conceito geral da teoria geral dos sistemas, nós temos somente dois tipos de sistemas, que são os sistemas abertos e os sistemas fechados. O sistema aberto é aquele que sofre ações internas e externas, ou seja, além de ele existir uma interação entre os seus elementos, também sofre pressão de elementos externos ou subsistemas. Então, quando um sistema ele sofre interação com uma parte externa, com algo externo, é um sistema aberto. Aquele que não sofre nenhuma ação, somente interação entre si, é um sistema fechado. Então ficou claro essas duas definições? Um sistema fechado e um sistema aberto? Beleza. Depois a gente vai ver mais exemplos sobre interações, sistemas abertos e sistemas fechados. Tá ok? Bom, pessoal, e aí agora, falando sobre... a gente já entendeu então essa teoria geral dos sistemas, o que ela aborda, né? Que ela aborda todas as áreas. E é uma teoria muito interessante. Depois eu vou até tentar achar um videozinho para postar para vocês também abaixo, né, na nossa linha do tempo aqui na nossa sala virtual, explicando melhor. Vocês vão ver que o tanto que é interessante. E antes de eu passar para essa próxima etapa aqui, é importante que... Por que eu falei lá no início que essa é uma aula extremamente importante e eu gosto muito? Porque ela muda a nossa visão, pessoal, em relação a várias coisas, né? Quando você olha as coisas como sendo simplesmente uma coisa, ela torna uma visão micro daquilo ali. E a partir do momento em que você passa a enxergar tudo como sendo um sistema, né, ou utilizando essa teoria geral dos sistemas, a nossa visão de mundo ela se abre, né? Você consegue resolver problemas, você consegue achar possibilidades, entendendo que aquilo faz parte de um sistema. E dentro de vários conceitos que a gente tem dentro dessas teorias, né? Eu só dei uma pequena abordagem, mas essa teoria é bastante grande. Um exemplo que eu posso falar para vocês aqui, que eu não acho que não está nesses slides aqui não, mas que eu já adianto, que uma das características de um sistema é o seu autocontrole ou a sua autorregulagem. Todo sistema ele tende a entrar em equilíbrio. Então você tem um sistema e esse sistema ele desequilibra por algum motivo, algum subsistema dele desequilibrou. A tendência é que esse sistema se autocontrole
e que ele se autorregule, né? E isso é interessante. Quando nós olhamos, nós seres humanos, nós temos uma peça, eu estou com um problema, sei lá, no pulmão, né? E aí, qual que é a tendência do meu organismo inteiro, do meu sistema inteiro? É fazer com que eu ache o equilíbrio de novo e consiga reparar essa parte, né? Autocontrolar essa parte que está com problema. À medida que eu não consigo isso, eu preciso fazer uma reposição, porque um sistema em desequilíbrio, ele tende a não trabalhar de acordo. Então, aí eu estou falando de pessoas. Você quer ver que quando eu mudo a visão, a teoria continua a mesma coisa? Eu tenho um carro. Um carro, no ponto de vista sistêmico, ele é um sistema, certo? Na visão normal, ele é apenas um carro, um conjunto de peças. Visão mínima. Quando eu olho ele sendo um sistema, eu já começo a entender que várias partes ali estão interligadas, né? O motor está interligado com a parte do tanque, que está interligado com o sistema de transmissão, que está interligado com o controle do motorista, que também é uma parte, quando o carro está em movimento, é uma parte daquele sistema, né? O motorista também faz parte daquele sistema. E quando uma das partes ali do carro ela entra em problema, o que acontece? Como o carro por si só ele não vai conseguir se autocontrolar, por ele não ser um organismo inteligente, eu tenho que fazer isso para ele, levando no mecânico e tal. E a partir do momento que eu não faço isso, esse carro começa a trabalhar com desequilíbrio e que vai gerar sérios outros problemas. Ou seja, ele vai trabalhar forçado numa parte e vai comprometer outras partes. E uma empresa é a mesma coisa, pessoal. Quando algum departamento, né, quando alguma parte daquele sistema não está em equilíbrio, se ele por si só não conseguir se autocontrolar ou não tiver uma intervenção, vai gerar um caos, né? E aí a gente está vendo, já passei do corpo, já passei para o carro, já passei para uma empresa, e agora olha a visão do mundo. Tudo na mesma visão sistêmica, né, em vários exemplos. O mundo, né, nós temos economia, nós temos política, nós temos educação, nós temos várias coisas em harmonia. Nos últimos 2-3 meses, começou-se um desequilíbrio na parte, né, de saúde do mundo, e isso consequentemente afeta a parte psicológica das pessoas. E agora nós estamos vendo hoje, dia 23 de março, né, as pessoas já estão começando a falar, passou aquele primeiro impacto da semana passada, no início daquela quarentena, agora a gente já está começando a falar em termos econômicos, né, os estragos, os efeitos que o desequilíbrio econômico causado por esse vírus no mundo, o que ele pode gerar. E aí por isso que eu falei para você que quando você olha as coisas como uma visão sistêmica, a gente entende o porquê. Por que um problema econômico lá na China, ou um problema social na China, saúde pública, ele veio afetar aqui? Por quê? Porque são várias partes interligadas. A nossa economia, a nossa política, nosso dinheiro, tudo nosso aqui depende não só da China, mas de todas as partes do mundo. E à medida que você trava primeiro a China, já desequilibra aqui. A questão da transmissão do vírus é por causa da movimentação das pessoas, né? Hoje em dia as pessoas trabalham globalizadamente, a gente falando das mudanças do mundo, né? As pessoas trabalham para todos os lados. Então a pessoa está aqui, ele tem que viajar para a China porque ele tem negócio na China, a empresa para lá, para cá, as pessoas viajam mesmo por turismo e por aí afora. Então essa grande movimentação é que foi o grande impulsionador aí desse vírus, aliás. E isso faz com que a gente pense. Então agora as pessoas estão reclusas em casa, né? Então, nós estamos impedidos de sair para fora para poder conversar, para poder trabalhar e por aí afora. A gente tem que fazer isso tudo remotamente. Isso gera impacto, por quê? Porque eu desequilibrei o meu sistema. Qual que era o sistema normal? Era as pessoas saindo de casa, trabalhando, sustentando a economia, trazendo dinheiro para suas casas e girando a economia de um país, né? Eu compro, você paga a faculdade, eu recebo, eu compro as mercadorias são compradas de um abastecedor, seja ele do campo, seja ele de uma indústria, essa indústria paga o funcionário que também vai gastar, e vocês que trabalharam para poder pagar a faculdade, o patrão de vocês pagou o salário de vocês, e isso é um ciclo que vai girando. Isso é um sistema que funciona, sistema econômico, financeiro de um país, né? À medida que a gente trava uma engrenagem, é fácil a gente perceber que rapidamente isso gera um caos.
né? Se a pessoa não recebe, ela não paga. Se eu não recebo, eu não consigo pagar. E se eu não pago, eu vou travando para frente. Então percebeu como é que um pequeno desequilíbrio no sistema ele gera um caos? E por isso é que eu falei, e aí agora você vai concordar comigo. Quando você olha minimamente o negócio, você não tem essa visão. Quando você passa a olhar de uma forma sistêmica, aí a sua visão de mundo ela se abre, né? E é isso, por isso que é importante essa teoria geral dos sistemas. E vocês viram que eu passeei aqui sem preparar muito por vários exemplos até a gente chegar nesse principal que nos assola. Bom, mas vamos lá. Vamos falar de gestão do ponto de vista sistêmico. Falando de uma empresa agora, né? Nós temos que a abordagem sistêmica da gestão ela trata 3 escolas. Ou seja, então dentro ali da minha empresa, dentro da parte contábil de uma empresa, nós temos 3 escolas ideológicas, 3 ideias. A primeira delas é a cibernética e a administração. O que é essa cibernética e administração? É você usar os conceitos de informática, os equipamentos digitais, tecnologias de informática, de informação, para poder administrar. Depois eu tenho a teoria matemática da administração, que seria a teoria, né, de como se fazer. É o balanço, é a entrada do produto, é o processamento, é a saída, é a produção de insumo, é o imposto, o valor agregado, a logística, toda essa parte teórica e matemática da administração. E depois eu entro com a teoria dos sistemas. Então essas 3 unidas é o que a gente fala da abordagem sistêmica que a gente tem de gestão para o mundo atual. A informática, a teoria em si e trabalhando o conceito de sistemas dentro disso aí. E aí, né, eu entendo a cibernética e a administração, olha lá, pode ser entendida como um conjunto de processos e sistemas que transformam a informação e a concretizam em processos físicos, fisiológicos e psicológicos. E daqui a pouquinho a gente vai entender um pouquinho o que vem a ser essa informação. E é a teoria dos sistemas de controle que tem como base 2 pontos principais, que é a comunicação, transferência de informação de um lugar para o outro, interna e externa, e o controle, que é a retroalimentação dos sistemas, né, que a gente também vai entender como é que eles funcionam. Bom, nós falamos um pouquinho ali atrás que uma empresa e as suas atividades elas são examinadas e pode-se determinar facilmente a sua conceituação como um sistema, pois os seus elementos interagem. A gente já falou que todos os elementos de uma empresa elas se interagem. E mais ainda, ela é um sistema aberto porque ela sofre interações, tanto dos departamentos, que são subsistemas, quanto do ambiente externo. E aí, antes de eu mostrar essa parte aí da interação entre as partes, e aí eu vou voltar de novo no nosso problema, antes a gente tem que entender que uma empresa, assim como um sistema ou um sistema empresa, genericamente ela tem 3 partes. Qualquer sistema, pessoal, ele tem 3 partes. Ele tem uma entrada, que são os inputs, ele tem o processamento, que é o processo em si, e ele tem saída. Se você analisa um corpo humano, eu tenho entrada, eu tenho processamento, eu tenho saída. Se eu analiso um sistema só meu, interno, eu tenho entrada, processamento e saída. Um exemplo que eu sempre costumo dar em sala de aula, e não vai ser porque a gente está falando digitalmente ou virtualmente, que eu não vou dar esse exemplo. Sempre costumo e o pessoal dá muita risada. O nosso sistema digestivo. Qual que seria a entrada dele? Seria a boca. Né? Quando eu analiso só um subsistema meu, só o meu sistema digestivo. A entrada é a boca. Qual que é o meu processamento? É o meu estômago, meu intestino, que vai processar aquela alimentação. E qual que é a minha saída? Né? É nessa hora que o pessoal dá muita risada. É o cocô. Então, analisando um sistema meu, eu tenho uma entrada, um processamento e uma saída. Quando eu analiso um carro sendo um sistema, né, a entrada dele seria combustível, né, é o que alimenta. O processo seria todos os processos que envolvem o carro andar. O motorista, as rodas, a ignição, né, aquela queima do combustível, a geração
da tração, da força, da transformação daquilo em força motriz e que gera a saída. Qual que é a saída? É a movimentação do carro. E numa empresa, né, eu também tenho entrada, processo e saída. Eu tenho entrada o que? Funcionários, né, ou insumos, produtos, materiais, matéria-prima. Eu tenho meu processamento e eu tenho a minha saída, que é ou um serviço ou um produto, e por aí afora. Então, tudo que a gente aplica esse conceito aí de sistemas, né, nós conseguimos então identificar essas três partezinhas: entrada, processamento e saída. E aí, aqui que a gente fala, é aquela parte que eu queria falar para vocês. Ó, então, se eu falei para vocês que uma empresa, só essa parte retangular aqui no meio, ela é um sistema aberto, um sistema empresa, ela tem as três etapas: a entrada, matéria-prima, trabalhadores, equipamentos e tudo mais, o processo em si, de fabricação, tudo que acontece ali dentro faz parte do processo, e a saída, que são produtos ou bens de serviço. Lembra que eu falei para você há alguns slides atrás que uma empresa ela é um sistema aberto? Por que ela é um sistema aberto? Porque ela interage com o meio externo, certo? E além de internamente, ela também interage com os meios externos. Olha os fatores que envolvem o fator externo: economia, recursos naturais, política, tecnologia, leis, conceitos e padrões, concorrência, sociedade. Todos esses fatores, eles estão ligados diretamente a uma empresa. Então eu vou falar só de um, tá? Voltando ao exemplo do coronavírus. Dois, aliás, né? A economia. A nossa economia está fragilizada no dia de hoje, nos momentos, nos dias de hoje, aliás, atuais. Então interfere diretamente dentro do sistema empresa. A faculdade, o sistema, a empresa ao qual eu trabalho, sofreu demais. Por quê? Nós não podemos estar lá trabalhando, vocês não podem estar lá estudando. Nós temos que fazer isso de uma forma diferente. Impactou? Se você for lá, ela vai estar fechada, fisicamente fechada, mas virtualmente aberta. E as outras empresas, né, que não estão podendo trabalhar, por quê? Porque estão proibidas. E isso economicamente vai gerar problemas que vão afetar diretamente essa empresa. E aí a sociedade também. Se a sociedade, que somos nós, se a gente não pode trabalhar, a gente também envolve toda essa questão da empresa. Então percebeu como é que os fatores externos estão diretamente ligados? E quando há essa interação, o sistema é um sistema aberto? Legal, né? Bom que a gente está podendo usar vários exemplos aí no nosso cotidiano, né? De algo que está acontecendo com a gente. Bom, pessoal, então na visão sistêmica, nós temos que existem dois elementos fundamentais para que você chegue à tomada de decisão, que é o ponto principal aí dos dias de hoje, e para que tudo isso gira, né? Para que a nossa sociedade gira em torno de tomadas de decisões. Uma são os canais de comunicação de informação e outros são as redes de computadores. Mais para frente a gente vai estudar mais sobre isso. E aí eu só vou passar aqui para frente. Bom, pessoal, né, a gente tem um pequeno probleminha, mas é que voltando aqui, ó, na visão sistêmica da empresa, ainda, nós temos duas definições que é importante. Saber diferenciar o que é dado e o que é informação. O dado, ele é um fluxo de fatos brutos, né, que representam eventos como transações comerciais e tal. E a informação é algo que a gente fala que é um conjunto de dados significativos e que traz alguma utilidade, né, alguma coisa para mim numa tomada de decisão. Então, eu tenho aqui do exemplo, ó, de um lado aqui eu tenho 331 detergente Bright, aí 1,29, 863 Café BL Rio 469, 173 por aí fora. Isso aqui, pessoal, são dados que entram a todo momento dentro de uma organização, dentro de uma empresa, tanto numa parte contábil, quanto numa parte fiscal, quanto numa parte financeira. A todo momento de uma empresa você tem dados. E os sistemas de informação tratam isso aí e geram informações. E a partir do momento que eu falo para você do lado de cá agora, né, o número do item é o 331, a descrição é o detergente Bright,
A loja é a loja 122, a unidades vendidas 7.156, total de vendas no ano R$ 9.231 ou dólares, o que seja. Isso vira para mim informação. Então, dados, algo bruto, sem ser tratado, e informação, algo que foi tratado, algo que foi útil para alguma tomada de decisão. Bom, e aí, né, dentro da empresa, nós temos a questão do feedback, que é a retroalimentação dos sistemas. Então, dentro daquelas etapas que a gente tem, entrada, processamento e saída, nós temos também a retroalimentação de todos esses sistemas. Ou seja, todo o sistema, para ele se interagir, ele tem que se retroalimentar e se ter um feedback entre todos esses departamentos. E isso também é uma característica dos sistemas. E aí aqui, mais uma vez falando, né, sobre a visão sistêmica da empresa, entrada, processamento e saída, e todos os fatores que interagem e toda essa retroalimentação, né? Ou seja, a entrada é o material, comprou-se material, processou-se o material, saiu um produto fabricado. Só que com essa saída também gerou o quê? Um dinheiro, um capital, e que faz ou que dê aporte para eu, né, comprar mais e ter de novo essa entrada. Perceberam essa retroalimentação? Isso faz parte do sistema. Se isso simplesmente entra, processa e sai, há fim nesse ciclo. E aí você perde essa visão sistêmica da empresa. Então é importante a gente entender isso aí, que esse sistema ele tem que se retroalimentar. E aí cai um pouquinho naquele exemplo que eu estava, né, falando. A empresa, faculdade SEMES, ela recebe do aluno. Ela processa a aula, ela faz toda a parte de serviço e ela paga o professor. Só que com isso há uma retroalimentação onde você depois paga isso de novo, a faculdade processa, nós trabalhamos dentro do processo e recebemos. E isso nós gastamos. E esse movimento cíclico ele não pode parar. A partir do momento que isso para, você gera problemas. Então essa retroalimentação ela tem sempre que existir. Se uma empresa ela tem entrada, ela processa, ela sai e ela não retroalimenta, ela fecha, porque ela não vai ter mais insumo. Uma dessas duas etapas aqui anteriores, elas param e consequentemente para a da frente. Então a questão da retroalimentação é algo muito importante e que eu tenho certeza com essa visão que a gente está tendo aqui sistêmica, fica mais fácil para a gente entender isso aí. Bom, e aí, o que a gente fala, né? Voltando ainda lá naquela questão lá atrás, a gente entende agora aonde que entra os sistemas de informação gerencial dentro da nossa disciplina e dentro do nosso conceito. E a partir de então a gente vai começar a estudar especificamente cada sistema, né, em si, que são vários sistemas de informação gerenciais dentro de uma organização. Mas ele está no centro, é ele que interliga as partes, é ele que transforma dentro de uma empresa tudo que é dado em informação. É ele que faz a comunicação, é ele que retroalimenta todos os sistemas em termos de informação. Então, os sistemas de informação gerencial, por isso é que a gente estuda isso, né? O bom seria que você estudasse isso mais ao final do curso, mas aqui já é bom também que abra essa visão nossa, porque nos ajuda a ter esse compreendimento de mundo, essa visão maior, igual eu falei. E aí, exemplos, né, de sistemas dentro de uma empresa, eu tenho sistemas de vendas, marketing, fabricação, produtos, finanças, contabilidades, recursos humanos. E aí, hoje existem sistemas para as mais diversas aplicações e algumas têm uma visão apenas voltada para a gestão e coleta de dados e outras possuem uma abordagem muito mais ampla. E aí a gente vai estudar, né, vários tipos de sistemas dentro de uma organização, dentro de uma empresa, cada um com a sua especificidade e que faz essa engrenagem ou essas engrenagens girarem. Aqui eu tenho um exemplo bem assim, genérico, onde que eu tenho dos sistemas mais simples utilizados dentro de uma empresa até os mais sofisticados. Isso representa para mim uma pirâmide. E repare ali para você perceber. A base diz que a quantidade de pessoas envolvidas, ou seja, quanto menor o sistema ou quanto mais simplificado esse sistema, maior a quantidade de pessoas envolvidas. E à medida que eu vou subindo essa classificação em níveis de responsabilidade, ou seja, cada vez mais que esse sistema vai ficando mais apurado e mais específico,
ele vai trabalhando com menos pessoas, né? A quantidade de pessoas envolvidas vai diminuindo e o nível de responsabilidade vai subindo. Então lá embaixo é como se fosse eu tratar a maioria das pessoas, o povão, o chão da fábrica, e depois eu vou subindo os níveis de responsabilidade até eu chegar num sistema especialista que trabalha só com tomadas de decisão. E aí quem que trabalha com esses sistemas? Gerentes, tomadores de decisões, donos de empresas, diretores, CEOs e tudo mais. Então depois a gente vai estudar com calma cada um desses, pessoal. E aí, para entendermos melhor os detalhes de cada nível, a gente vai discutir pontualmente cada um deles, né? Sistemas empresariais básicos, sistemas de automação de escritório, sistemas de informação gerencial, suportes de decisão, sistema de suporte executivo, sistemas especialistas, né? E por aí afora. Então depois a gente vai vir explicando cada um deles, tá ok, pessoal? Então um grande abraço.